Então vamos lá, minha gente. Última parte. Sprint final. Depois é só exercício. Chegou o Adriano. Da sepultura para o trono. Portanto, o retrato da humanidade alienada de Deus, né? Essa parte agora, essa porção, né? Ela vai dar vai começar a destacar alguns pontos dessa alienação de Deus. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, vocês já não... Estou repetindo aqui, ó. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor, santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa é a porção definitiva. É a porção que nos apresenta o que Deus fez em Cristo Jesus, com detalhes, e o que nos tornamos na obra de Cristo Jesus. Paulo falando aos Efésios, ele diz que esse povo era considerado estranho, incircuncisão. Naquele contexto, incircuncisão, ser considerado incircunciso, era ser considerado desprezível. Os judeus, quando chamavam alguém de incircunciso, ele estava dizendo, não era como nós falamos hoje para os incrédulos, fulano não é crente, fulano não é do mundo. Não, quando o judeu chamava de incircunciso, o que estava dizendo é: vocês não prestam, vocês não servem para nada, vocês são desprezíveis. Então Paulo está falando para esse povo que vocês antigamente eram chamados em circuncisão. Mas vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que eram circuncidados por mãos humanas. E o que Paulo está falando para eles é que a obra que acontece agora torna-os semelhante aos chamados circuncisos. Só que não é uma circuncisão feita por mãos humanas. E essa circuncisão feita no coração, que foi profetizada por Jeremias, né? Jeremias diz que
E chegará o tempo em que firmarei convosco uma nova aliança, não com sangue. E essa aliança chega a nós, essa aliança chega aos gentios, dos quais nós somos representantes. E nós, à semelhança dele, nós éramos estranhos à comunidade de Israel. Ser separado da comunidade de Israel, ser estranho à comunidade de Israel, naquele contexto, significava estar fora dos planos de Deus. Estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação dos efésios até então. Essa era a nossa situação até que nós encontrássemos no Senhor o caminho, até que fôssemos achados por sua bondade e graça, até que tivéssemos o nosso coração, que era duro e rebelde por natureza, achasse gozo e paz em Cristo Jesus. Agora, nós que estávamos longe, somos co-herdeiros com Cristo, somos participantes das promessas que anteriormente era só Israel. Deixa eu só abrir aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. No tempo de Jesus e, consequentemente, no tempo de Paulo, haviam os chamados prosélitos. Havia os chamados prosélitos, que eram os gregos, romanos, os estrangeiros, né, que se convertiam à fé judaica. Esses eram chamados prosélitos. E esses achavam que estavam próximos. Mas o que Paulo diz aqui, que essa proximidade e o que faz com que ele se torne participante, não é mediante uma conversão aos costumes judaicos. Não é mediante uma aliança firmada com os judeus puro sangue. Mas eles foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós nos tornamos participantes da aliança de Deus pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele fez de dois um só povo. Ele destruiu a inimizade que havia entre nós. A amizade, mediante a conversão ao judaísmo, que acontecia naquele tempo, resultando nos prosélitos, ela trazia uma aproximação mentirosa. Não só mentirosa espiritualmente, a nível de eternidade, mas na realidade, na prática. Porque vocês vão lembrar que no tempo de Jesus, o templo de Herodes já era um templo que tinha o chamado Pátio dos Gentios. Então, essa aproximação que se dava através da conversão ao judaísmo, ela era uma aproximação com reservas. No fundo, os judeus olhavam para eles ainda como um povo inferior e indigno de adentrarem o templo feito para o povo da aliança. Então, o templo de Herodes tinha o chamado Pátio dos Gentios. Tranquilo? Algum comentário? Alguma fala? Meus irmãos, fale comigo. Deixa eu só colocar um negocinho aqui para vocês. Vou voltar naquele slide lá, do Prezi, que eu tenho um negocinho para mostrar a vocês. Só um minuto. Ninguém comenta nada. Na verdade, professor, esse muro da inimizade, na verdade, a maior parte dele era pela barreira da tradição judaica, né? Uhum. E como você acabou de falar, nem
os prosélitos, né, eles aceitavam tão bem assim, né? Mesmo É, aqueles que se juntavam, né, à fé judaica eram tão aceitos. Lá no fundo eles consideravam como pessoas separadas deles, né? E, na verdade, é Cristo, essa barreira essa inimizade, esse muro da inimizade que Cristo jogou por terra, né, acabou tirando esse privilégio da doutrina judaica, né? a prioridade, né? Ou melhor, não é nem prioridade, porque eles se sentiam a exclusividade. A relação Uhum. deles era com relação a Deus, era que Deus era uma propriedade deles, era o Deus É deles, verdade. entendeu? Então não era nem uma questão de prioridade, era uma questão de exclusividade, Uhum. entendeu? Era o Deus de Israel, né? É por isso que, às vezes, quando eu vejo o cristão evangélico orando, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu falo, esse pessoal ainda não entendeu que houve uma aliança, que o Deus é o Deus de todo mundo. Que a barreira que separava, que fazia Deus deles, não existe mais. É o Deus de Wellington, é o Deus da Cleide, é o Deus da Adriana, é o Deus do Franklin. É o Deus de um povo, de uma só nação que vai morar com ele. Então, a gente precisa ter essa compreensão. E eu faço uma nota no vídeo que vocês vão ver mais tarde, que é essa observação. Na visão dispensacionalista, que é a visão majoritária no evangelismo, meio evangélico brasileiro, ainda existe uma separação entre Israel, nação, e a igreja. Na tradição reformada, eles entendem que há um só povo, que todos desfrutam de todos os benefícios juntos. Na tradição pentecostal, vamos dizer assim, não só pentecostal, dentro da tradição batista, da qual eu faço parte também, que é uma visão dispensacionalista, entende que ainda há um tratamento diferente para Israel, um tratamento para Israel e um tratamento para a igreja. À luz de Efésios, nós não conseguimos entender essa distinção. Então, nós estamos analisando Efésios, então a gente não vai mergulhar nessa distinção que é feita por alguns. Mas, à luz de Efésios, o que a gente entende é que Deus derrubou a barreira da inimizade em Cristo e fez de dois um só povo. Isso é o que Paulo fala em Efésios. Esse pessoal que fica colocando bandeira de Israel na igreja, eu acho complicado, Uhum, né? Muito uhum. complicado, porque um muçulmano, por exemplo, jamais vai entrar dentro de uma igreja dessa Jamais. para ouvir a palavra, jamais, ele não entra. Vira barreira. É. Então, há uma visão, né? E o Betel sempre faz questão de destacar as visões que são contrárias, né? As visões que existem. Então, a visão aliancista que predomina no meio reformado, presbiterianas, anglicanas, congregacionais, a visão aliancista entende que é um só povo, que de dois Deus fez um e as bênçãos é comum para um único, as bênçãos são todas para um único povo, que é o Israel espiritual, a igreja. A visão dispensacionalista, que é a majoritária, porque a tradição reformada não é a maioria no Brasil, né? A visão dispensacionalista, que é majoritária no nosso país, entende que ainda o trato é distinto. Há um trato para Israel e um trato para a igreja. Há coisas comuns aos dois e há coisas específicas para Israel. Então, quem quiser... Professor, Oi. professor, Sim, pode falar. é uma coisa até um pouco paradoxal em relação. Eu não consigo entender sinceramente. A igreja investe em evangelismo. As pessoas vão evangelizar. Exemplo, eu assim falo um pouco em relação à dependência química, porque nós trabalhamos nessa área há muitos anos. Você vai numa boca de fumo evangelizar? E o Espírito Santo ali atua e aquelas pessoas se convertem. Só que quando essa pessoa chega na igreja, você vê claramente, sabe,
não chegue perto da gente. Agora, eu não lembro qual é o texto que fala: você que atravessa o oceano inteiro para ganhar um prosélito e faz ele 2 vezes filho do diabo. Até eu conversando com a esposa de pastor aqui próximo de casa, ela falou assim: irmã, olha que coisa maravilhosa, uma pessoa boca de fumo se converteu. Eu fiquei muito alegre com isso, mas agora meu coração está apreensivo. Eu falei: por quê, irmã? Falou: porque existem pessoas muito ruins na igreja. O meu medo é que essas pessoas tratem mal esse rapaz que se converteu e essa pessoa volte para o mundão. Isso acontece recorridamente, irmãos. É Você engraçado. traz É engraçado que você está falando, Adriana. Hoje mesmo eu estava falando agora à tarde sobre algo parecido com isso. Que a gente é o povo que fala que Deus muda, que Deus transforma, que todo mundo pode mudar, mas a gente não acredita muito nessa mudança, não. Não acredita. Não acredita mesmo. Inclusive, eu e meu marido, por estarmos nesse ministério, nós somos um pouquinho discriminados. E tem um irmão que falou assim para mim: você e seu marido só cola com tralha. Eu Olha, não quero essas tralhas perto da minha filha. Eu falei: olha, se o evangelho que o irmão conhece, o evangelho separatista, eu não conheço esse evangelho. A salvação vem para todos, todos terão oportunidade. Então, como que eu posso... Eu falo que igreja pode ter panela, só não pode ter tampa. Todo mundo pode entrar nessa panela. Mas o que acontece nas igrejas é que tampam a panela e quem está dentro não deixa ninguém entrar. Então, é uma coisa meio louca isso, não entendo, pastor. Quem fala isso é o Jonathan, lá da PIB de São Paulo. Eu não tenho problema em ter panela, desde que a panela esteja com a tampa aberta para que outros entrem na mesma panela. A panela com tampa fechada não pode ter na igreja. Agora, é interessante, cara. Eu estudei com um professor na escola de pastores, Luiz Vanderlei, o nome dele, Vande, é conhecido como Vande. Cara muito engajado. Foi meu pastor. Hã? Foi meu pastor. O Vande é uma maravilha, cara. Eu gosto demais dele. É um homem de Deus seríssimo. Ele é um dos pastores da Presbiteriana Betânia. E ele falava um negócio que é muito interessante. Ele fala: quando você duvidar do poder transformador de Deus, olhe para quem eu era. Aí ele fala: eu não sou boa coisa, mas olhe para quem eu era que você vai verificar que eu sou muito melhor do que eu era. Então, Deus transforma assim, porque Ele me transformou. Eu ainda não sou o que Deus quer que eu seja, mas eu sou muito melhor do que eu já fui um dia. Estou muito mais próximo, né? Porque Deus nos predestinou para sermos conformados à imagem do Filho dele. E nós estamos nesse processo de sermos moldados a Cristo, né? Então, somos uma obra inacabada, né? Somos um quadro ainda sendo pintado, né? É aquele tapete que o tapeceiro ainda está tecendo. Você olha, você fala: é bonito, mas daqui a pouco você fala: isso aqui está estranho. Enquanto essa obra não acabar, nós não a veremos como ela é. E todos nós somos assim. Seja aquele que veio do berço evangélico, ou seja aquele tralha, né, como o pessoal fala com você, Adriana, que se rendeu a Jesus agora. Ele vai entrar nesse processo como nós. Então, a gente prega uma transformação, mas não acredita. Essa é a verdade. Talvez por isso que temos tão pouco ex-traficantes no nosso meio, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-abusadores. Por isso que a gente tem tão pouco no nosso meio. O trabalho das Cristolândias, o pastor Wellington, é muito lindo. E uma coisa que eu conversando na época com a irmã Alessandra e com o pastor, também o Wellington, né, seu xará, eles falaram assim: nós temos uma Kombi aqui na Cristolândia, aqui de Sacramento, em São Gonçalo. E essa Kombi, nós pegamos os meninos, eles chamam de alunos, né? E levamos às igrejas ali próximas, Redondas de Sacramento, aquela região ali, para que os irmãos se habituem a receber pessoas que têm problema com dependência química. Uhum. Muitas das vezes que nós vamos dar palestra à igreja, os irmãos falam assim: irmã Adriana, nós não sabemos como agir, não estamos preparados para receber prostitutas, traficantes, homossexual, nós não estamos preparados para isso. Eu digo a eles o seguinte:
A maior preparação que o cristão pode ter em receber resume-se em amor, em você ser parecido com Jesus. Porque se você tem amor por almas perdidas, Deus vai te capacitar para receber essas pessoas. Você tem que olhar para eles com amor. E se você tem esse amor, tudo vai ficar bem. Mas existe sim esse muro da inimizade, da separação. As pessoas não querem. Inclusive, uma vez, um trabalho de Cristolândia lá em Guaratiba, as meninas, quando você chega uma menina no centro de recuperação, irmãos, chega um zumbi. Se for usuária de crack, então é uma morta-viva. É pele e osso. E essas meninas, quando assusta, mas quando elas se deixam trabalhar pelo Espírito Santo, e daqui a pouco é uma coisa impressionante. Tem aquela foto do antes e depois, a gente vê isso de perto, irmãos. Você vê aquela menina ficando tão linda, e quando você leva essas meninas para ir numa EBD ou para ir num culto, as irmãs da igreja parece que querem botar coleira nos seus maridos. Esse aqui tem dona, não chegue perto dele. Eu tive um irmão viciado em crack. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem Então o que é é isso. difícil, né? Então, isso é amor. Eu digo que o evangelho de Jesus se resume em amor. Amor. Você tem que amar. Você tem que amar aquela pessoa. Você tem que se colocar principalmente no lugar da família dela. E isso, os dias atuais, irmãos, lembro eu quando essas meninas foram levadas numa igreja lá próxima, lá em Guaratiba, e houve essa rejeição de cara. Infelizmente, não tivemos, elas não puderam ficar ali na igreja, porque o evangelho tem esse poder de restauração, de regeneração. Tanto a regeneração é a questão do caráter, mas também a regeneração física. E quando você tem... Meu marido brinca, eu falo assim, não existe cristão feio. Aí você está forçando a barra também, né? Todos que servem a Jesus têm a alegria da salvação, são lindos, têm um semblante, o coração alegre, traz formosura ao rosto. E eu falo que não existe cristão feio. Todos nós somos lindos, porque somos imagem e semelhança de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos seguir aqui. Verso 15, eu vou dar uma lida aqui para vocês num comentário do Stott. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. O que Cristo fez quando morreu na cruz para acabar com a inimizade divisiva entre judeus e gentios, entre pessoas e Deus? Ele anulou, criou e reconciliou. Cristo derrubou o muro da hostilidade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Essa é uma declaração surpreendente. Como o apóstolo pôde declarar que Cristo anulou a lei, quando o próprio Cristo declarou especificamente que não havia vindo abolir a lei, mas para cumpri-la. Intrigante, né? Intrigante. No Sermão do Monte, Jesus estava se referindo à lei moral. Ele não estava ensinando a diferença entre justiça. Ele estava ensinando a diferença entre a justiça farisaica e a justiça cristã, defendendo que a justiça cristã envolve uma obediência profunda e radical à lei. A principal referência de Paulo em Efésios parece ser a lei cerimonial dos mandamentos expressa em ordenança. Isso é a circuncisão, os sacrifícios materiais, as leis dietéticas, as regras sobre pureza e impureza rituais que governavam as relações sociais. Isso ergueu uma barreira entre gentios e judeus. Muito importante, a Bíblia ela não se contradiz. Então, quando Jesus diz que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, ele não está falando. E Paulo aqui diz que a lei, ele anulou as leis e os mandamentos expressa ordenança. Não há uma contradição. Jesus, de fato, não veio abolir, ele veio cumpri-la. E Jesus, de fato, anulou a lei de mandamentos e ordenança. Porque, até então, como era identificado o povo de Deus de maneira prática? Eles eram reconhecidos distintos por sua prática.
por sua vida de culto, por suas festas, a sua identidade era a ida ao templo, as suas festas cultuais, as suas dietas alimentares, a sua separação do mundo se dava através de hábitos estabelecidos em mandamentos e ordenanças. Em Cristo Jesus, Jesus aboliu em seu corpo essas leis e ordenanças. Agora, a identidade cristã não é mais revelada através de rituais e templos, mas pela lei que é gravada no seu coração, que faz transbordar ou que reflete numa vida andando nas boas obras que Deus preparou para que andasse nela. Então, agora, o cristão não é reconhecido pela beleza e ida a seus templos. Não deve ser tão somente, ainda que isso tenha uma importância. O cristão não deve ser, não é reconhecido por guardar festas e dias santos. Pelo contrário, aos Gálatas, Paulo fala que ninguém te julgue por festas e dias santos e luas novas, porque não é mais isso que torna você distinto, mas é a lei gravada no teu coração, que faz com que você frutifique em toda boa obra. Então, ele foi derrubado, ele evangelizou a Fazenda Paz e reconciliou com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Só voltando aqui para ler mais uma fala do Stott sobre a abolição das coisas antigas. Jesus certamente não aboliu a lei moral como um padrão de comportamento, mas aboliu como um meio de salvação. Paulo, então, fala da abolição de algo antigo para a criação de algo novo. E nessa nova sociedade, onde foi abolido o antigo e criado o novo, um novo homem foi criado. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, conforme ele escreve aos Gálatas. Os fatos da diferenciação humana não são eliminados. Homens permanecem homens e mulheres permanecem mulheres. Judeus permanecem judeus e gentios, gentios. Mas a desigualdade diante de Deus é abolida. Há uma nova unidade em Cristo Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão, vamos tocar o barco. Paz e acesso. Ao reconciliar os dois por meio da cruz, ele destruiu a inimizade e, mais do que isso, anunciou a paz a vocês que estavam perto e a vocês que estavam longe. Em Cristo Jesus, reconciliados somos com Deus e com o próximo. E mais do que isso, Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 5, que ele nos reconciliou e nos tornou agentes dessa reconciliação. Nos deixou o ministério da reconciliação, a saber, a palavra do Evangelho. Então, nós somos reconciliados e tornados ministros de uma reconciliação. Nós recebemos o anúncio da paz e nos tornamos anunciadores dessa paz. Essa paz não foi anunciada a quem estava longe e ao que estava perto. Agora é anunciada a todos por nós. Por meio dele, tanto eles tiveram como nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Né? Há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. E um só Deus opera, um só Espírito opera tudo em todos. Se nós fôssemos mais atentos a algumas coisas que está na Bíblia, né, talvez não tivesse essas rivalidades que a gente tem falado, né? De não pode ouvir coisa da outra igreja, de não pode ir na outra igreja, de que nós é que somos salvos, eles não. Nós temos acesso ao Pai por um só Espírito. Um só Espírito. Um só Espírito opera em todos. Não, no versículo 16, o terceiro verbo, versículo 16, nós estamos lendo aqui, o terceiro verbo descreve como a morte de Cristo eliminou a inimizade que causava divisão entre judeus e gentios. É o verbo reconciliar. Eliminando a hostilidade que mutuamente existia entre Deus e as pessoas.
Não apenas nossa atitude para com Deus foi de rebelião, mas também a ira de Deus esteve sobre nós por causa do nosso pecado. A reconciliação não só nos uniu a Deus, mas nos livrou da sua ira santa. A ira de Deus que era contra nós foi direcionada ao corpo de Cristo. Ele foi esmagado pela ira de Deus. Ele bebeu o cálice da ira que era para nós. Então, nós não somente temos acesso, nós não somente fazemos parte dessa família, mas estamos livres da ira, da justa ira de Deus. E temos acesso ao Pai por um só Espírito. O reino de Deus e a família. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus. Há um fundamento. E esse fundamento não é uma nova revelação, não é uma nova direção. Na Epístola de Judas, no verso 3, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Verso 3, diz assim, ó: Amados, enquanto eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação que temos em comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue de uma vez por todas aos santos. Os fundamentos da fé foram lançados pelos apóstolos e os profetas, de uma vez por todas entregues aos santos. Não há uma nova revelação, não há uma nova fé, não há um novo caminho a seguir. Judas nos exorta a batalhar pela fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Qual é essa fé? É a fé que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, que tem Cristo como a pedra angular. Cristo é a pedra, a pedra de esquina, a rocha sobre onde esse fundamento é firmado. O que acontece? Se a gente pensar nos alicerces, os alicerces são o que sustenta a pedra angular. Os fundamentos é aquilo que dá forma. Então, você faz a cinta e edifica. E aquilo ali, aquela cinta, vai dar forma à casa, à construção, ao edifício. E o que dá forma à vida e prática da igreja são os fundamentos dos apóstolos e do profeta. Não é uma nova revelação. Não é um anjo, né? Paulo diz que ainda que um anjo traga outro evangelho, traga uma outra novidade, seja isso para você anátema. Então, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E agora nós vamos falar de algo que me toca muito, que me faz pensar muito. Nele, aqui, Cristo como uma pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo no Senhor. Todo o edifício. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para tornarem morada de Deus. Pedro fala que nós somos pedras vivas que crescemos como um edifício espiritual para Deus. Paulo aqui diz que nós crescemos como edifício ajustado. Esse edifício ajustado, essas pedras vivas que crescem, a ideia que Paulo transmite aqui é que todo o edifício ajustado. Então, nós devemos, isso daí nos chama atenção para a preocupação que nós devemos ter em relação àqueles que confessam a fé e caminham conosco. Não é eu cresço para edifício, é todo o edifício bem ajustado.
Você não sobe no edifício uma parede sozinho, uma fileira única de tijolo. Você vai subindo um tijolo ajustado no outro, um no outro, para que não caia. Então, esse edifício ele cresce ajustado. Então, é o irmãozinho lá, ele precisa crescer com você. É o jovenzinho aqui, ele precisa crescer com você. É a criança da salinha, ele precisa crescer com você. Porque todas essas pedras vivas, bem ajustadas, crescem juntamente para edifício de Deus, para a morada espiritual de Deus. Então, eu não posso ignorar a necessidade do meu irmão. Eu não posso ignorar a limitação do meu irmão. Eu tenho para com o meu irmão uma responsabilidade de fazer com que ele cresça juntamente comigo para o edifício de Deus. Porque não é eu e mais um formando uma parede. É eu e os demais formando um edifício. Para a glória de Deus. Bem ajustado. Em Colossenses, Paulo fala, bem ajustado por juntas e medulas, unidos pelo vínculo perfeito, crescem para a glória de Deus. Então, nós não podemos deixar pelo caminho aquele que não está crescendo. Né? Nós somos responsáveis, e vai desligar, nós somos responsáveis por auxiliar no crescimento de todos os irmãos. Não deixamos ninguém para trás. Para usar uma frase da moda, ninguém solta a mão de ninguém. Em Cristo, ninguém solta a mão de ninguém. Crescemos junto para o edifício espiritual. E terminamos aqui esse capítulo 2. Agora, não vou nem passar as atividades aqui, vou passar em áudio para vocês, para não se cortar a gravação. Tá bom? Deus abençoe. Okay. Nos vemos. São 9h20. Acho que dá tempo de fazer a tarefinha da primeira parte e me mandar ainda. Se não, me envie no decorrer da semana. Tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Muito obrigado pela paciência e pela resistência de vocês aí bravamente hoje.